Amigos, até quando nós vamos amanhecer, abrir nossas redes sociais, seja Facebook, YouTube, Instagram, e ver mais uma cena, mais uma imagem, mais uma postagem de que o ministro Alexandre de Moraes mandou prender mais um bolsonarista. O ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão e a extradição de Alan dos Santos, do Terça Livre. O ministro Barroso está se esforçando e cobrando o impeachment do presidente Bolsonaro. O ministro Fachin solta bandido de alta periculosidade do primeiro comando da capital e por aí vai. A impressão que se dá no Brasil é de que o mal está prevalecendo e as pessoas de bem estão perdendo a esperança. Amanhece um dia e alguns já não querem nem abrir a sua página aí do YouTube ou do Facebook, porque sabe que a primeira notícia que virá será a notícia que agrida os princípios e valores das pessoas de bem desse país. Então, o que fazer num momento como esse? Nós somos a maioria, com certeza. Os conservadores, que são hoje perseguidos, isso de forma muito indiscretamente, de forma declarada, seja por parlamentares, seja por ministros, seja por o presidente da OAB, pela grande mídia. Quem está do lado do povo? Quem está do lado do presidente? Porque o presidente e o povo estão do mesmo lado. Eu me refiro às pessoas de bem desse país, as pessoas que cansaram de tanta corrupção, cansaram da era Dilma e Lula, que defraudaram o patrimônio público e descaradamente não se retrataram perante a população, nem perante a justiça, porque a própria justiça o absorveu de seus crimes. E a população se vê refém, se vê órfã de justiça, se vê órfã de representatividade no Congresso Nacional, pois já foi votado novamente um recurso que poderia absorver ou tirar o Daniel Silveira da cadeia, o parlamentar, o deputado federal que foi preso. E mais uma vez, a Câmara dos Deputados, com mais de 300 votos, confirmaram a sua prisão. Ou seja, nós temos a maioria dos deputados contra o país, contra o povo, porque a maioria da população foram às ruas se manifestar quando por ocasião da prisão do deputado Daniel Silveira, que manifestou ali a sua indignação, embora com palavras impróprias, mas ele usufruiu do seu direito de expressão, de fala, de palavra, amparado pelo artigo 53 da Constituição. E o que os parlamentares fizeram em resposta ao clamor popular? Na primeira votação foram 324 deputados, ou seja, a maioria, votaram favorável à manutenção da prisão do deputado. E agora, novamente, com o recurso, mais de 300 deputados confirmaram o establishment, o status quo que prevalece desde a nova república até os dias de hoje. Viraram as costas para o povo, para a sociedade como um todo, massacraram, deram a sua cabeça numa bandeja a ministros do Supremo, a cabeça do amigo parlamentar, e mais uma vez o mal prevaleceu no Brasil. Querem impeachment o presidente Bolsonaro. Eu pergunto, como eles conseguirão isso? Ora, não duvidem deste Congresso Nacional que nós temos. Nós vemos alguns comentários de alguns especialistas em opiniões políticas, de que não existe clima para um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro.
próprio José Maria, da Jovem Pan, fala recididamente isso, Guilherme Fiuza. É isso aí, pessoal. Mas eu não duvido desse Congresso, não. A maioria do Congresso é favorável ao establishment, que predominou durante todo esse tempo. Eles já provaram isso em várias votações. Por exemplo, a prisão em segunda instância, né? Por exemplo, lá atrás, não era essa formação no Congresso, mas parte deles votaram contra o direito de defesa de arma de fogo, quando em 2005 a população, em referendo, se manifestou contra o impedimento do uso de arma de fogo como defesa pessoal, ou comércio de arma de fogo. Mas na realidade estava em jogo ali a liberdade de um povo. Porque a arma, ela ajuda na liberdade de um povo quando o governo é tirando. E esta é a premissa da segunda emenda da Constituição nos Estados Unidos. Os países em que a população é armada, ou tem livre-arbítrio para usarem armas, seja em casa, seja na rua, são países efetivamente mais seguros. E ninguém prova ao contrário. Israel, por exemplo, todos servem, prestam serviço militar, tanto homens como mulheres. É obrigatório, não é facultativo. E quando eles saem com suas armas. Todo o povo de Israel tem arma em casa, sem exceção. Porque a própria população civil representa um grande exército em defesa da pátria. E por acaso a população civil de Israel já utilizou essa arma contra si próprio, contra seu próprio povo, contra o governo? Não, porque o governo nunca ousou em afrontar a vontade soberana do povo em Israel. Da mesma forma nos Estados Unidos, que podemos considerar a população mais bem armada do mundo, e hoje ainda a primeira economia do mundo, e é o nosso exemplo de democracia, com todos os seus defeitos, mas ainda é a referência de democracia no mundo que nós temos, os Estados Unidos, com a população mais bem armada do mundo. Só que os nossos representantes não entendem isso. Eles entendem que eles, os parlamentares, têm seus seguranças armados, moram em seus castelos. Eles podem. Os ministros da Suprema Corte, todos têm seguranças armados. Agora a população civil não. O povo é uma sub-raça, uma categoria inferior, que não terão razão suficiente para administrar o uso da sua arma de fogo. Constitui um perigo para eles. Eles usam o perigo para a própria sociedade, mas na verdade o perigo para eles. Por quê? Porque quem tem medo de pessoas honestas, armadas, é criminosos, é bandidos. E quem os ministros do Suprema Corte defendem? O ministro Marco Aurélio, antes de se aposentar, quem ele soltou? Foi um pai de família que estava ali há 15 anos esperando a sua vez de ser pautado o seu processo na Suprema Corte, porque existem milhares de processos lá de pessoas de bem que estão aguardando o julgamento justo da última instância da justiça desse país. Portanto, não. Pegou um chefe de uma facção, o ministro Marco Aurélio foi lá e o absolveu, soltou, deu um habeas corpus para ele. E aí parece de forma toda arquitetada, que hoje fala-se de que foram pagos milhões por esse habeas corpus. Os outros ministros, depois que esse marginal foi solto e fugiu do país, se reuniu e revogou. Mas ele já tinha fugido. Uma ação orquestrada, fazendo o povo de palhaço. Enquanto isso, decretam a prisão. Quando eu te falo decretam, porque essa medida não é unilateral do ministro Alexandre de Moraes. Essa medida é coletiva no Supremo Tribunal Federal, porque lá atrás, há pouco tempo atrás, todos os ministros da Suprema Corte
votaram favorável à prisão do Daniel Silveira, todos, inclusive o Nunes Marques. Então, o Alexandre de Moraes, ele é o pitbull, que ele é usado para fazer o serviço sujo de uma corte suja e podre. Mas a verdade, todos estão no mesmo nível, alguns mais sofisticados, como é o ministro Fux, e outros de forma mais deliberada, como é o Alexandre de Moraes. Algum mais elegante, como o ministro Barroso, e outro mais grosseiro, como é o ministro Lewandowski. Mas todos estão no mesmo nível. Esta é a Suprema Corte do nosso país. A quem devemos clamar para não ficar só no protesto e na manifestação? Há dois caminhos, amigos. Primeiramente, ao nosso Criador. Não devemos nos esquecer que nós temos um presidente cristão, que pela primeira vez na história do Brasil, o ministro declarou amor à pátria, fidelidade à vontade soberana do povo e submissão total ao nosso Criador, Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. Portanto, pessoal, nós não devemos nos esquecer que nós temos a nossa responsabilidade enquanto cidadão. A nossa responsabilidade, primeiramente, é saber escolher. Todos esses parlamentares, ou pelo menos entre 70% a 80%, devem ser destituídos pelo próprio povo nas próximas eleições. E policiarmos as urnas eletrônicas, porque com certeza eles irão tentar fraudar novamente. Ora, a prova disso é de que eles lutaram até o final para manter essas urnas de primeira geração. Isto é a prova racional, quando eu digo racional, de uma população inteirada civicamente, politicamente, que acompanha o processo político do país, sabe muito bem que o próprio TSE irá tentar fraudar essas eleições. Agora, nós iremos aceitar? Não iremos aceitar. Todos nós sabemos que o presidente Bolsonaro só perde em 2022 através de um golpe. Este golpe ele poderá vir através da fraude ou poderá vir através do impeachment. O fato é, nós, o povo, não iremos aceitar nenhuma coisa nem outra. Se o Bolsonaro não governar em 2022, não podemos deixar ninguém mais governar, nem que transforme esse país num caos, num quadro de anarquia. Mas este mal não irá prevalecer em 2022. Nós estamos nas ruas pedindo ainda pacificamente, mas essa passividade, ela poderá chegar ao fim a partir do desfecho das eleições de 2022. Porque se depender de todos esses patriotas de verde e amarelo, que está sendo tratado como inimigos do establishment, eles dizem inimigo da democracia, mas é inimigos deles, porque eles representam o mal do nosso país. A Suprema Corte representa o câncer, todos nós já sabemos. E nós estamos lutando simplesmente por um Brasil melhor, pela garantia dos direitos fundamentais, pela volta da paz nas ruas, pela segurança pública, pelo crescimento do nosso país e que o bem prevaleça. Nós vamos às ruas por um Brasil melhor para a nossa futura geração. Mas estamos sendo perseguidos de todas as formas, seja pela imprensa, seja pelo Supremo, seja pelos nossos próprios parlamentares que deveriam ser nossos representantes. Pasmem, aprovando leis que coíbam a nossa liberdade.
saibam todos vocês, não deixaremos prevalecer esse plano maquiavélico de destituição do presidente Bolsonaro em 2022. Se o Bolsonaro não governar, nenhum outro presidente da esquerda irá governar este país. Digo isso com convicção porque temos a certeza de que o nosso presidente está em primeiro lugar nas pesquisas em todos os estados da República Federativa do Brasil. Então, as intenções de pesquisa, seja do Datafolha, seja do Ibope, seja das pesquisas da UOL, não serão concretizadas em 2022. E se isso vir a acontecer, certamente se arrependerão, porque todos eles irão perder. E poderão cair todos de uma vez só. Porque não deixaremos mais ninguém governar este país. Iremos para as ruas e não voltaremos mais. Não haverá manifestação de domingo. Não depositaremos confiança apenas nos caminhoneiros. Serão todos nós iremos às ruas e não voltaremos mais. O país irá parar. Que haja fome, que haja sede, que haja desabastecimento. Todos nós estaremos nas ruas. E este evento irá acontecer, com certeza, caso tentem tirar um golpe baixo o presidente Bolsonaro em 2022. Fiquem atentos, amigos, patriotas, porque está chegando o grande dia. E quando este dia chegar, e as Forças Armadas deverão se definir de que lado estão, se do lado do bem ou do lado do mal. Se as Forças Armadas, esta sim que ainda reverenciamos, portanto, não entendemos a sua morosidade com tantas atrocidades cometidas por ministros do Supremo e congressistas. Este limite, senhores generais, será em 2022, porque em 2022 vocês terão que tomar um caminho, terão que tomar um partido. O partido que eu falo não é o político, é o Brasil. Queremos saber se realmente se temos um braço forte e uma mão amiga, ou se temos um conjunto de generais traidores, assim como foram os generais da Venezuela, quando por ocasião do governo Hugo Chávez, que preferiram apoiar o sistema socialista do Hugo Chávez, transformando a Venezuela sob a guarda do seu próprio exército. Não aceitamos isso para o Brasil. Bom dia a todos.